E o Lula, ó, tá tremendo com as IAs nas eleições de 2026. Vocês já estão acompanhando há um bom tempo que o Lula vem reclamando do celular, da internet, e agora a bola da vez é a IA. E nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns pontos que sim, podem interferir nas eleições de 2026. Eu sou o Stefan, especialista em campanhas políticas. Para começo de conversa, pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Então, não é para tudo isso o medinho do Lula, tá bom? Porque a tecnologia das IAs, elas não são somente dos americanos. Tem China, tem outras nações aí envolvidas. Então, você pode ter acesso às IAs. Agora, o problema não é esse. O problema é o ritmo das IAs. E esse é o medo do Lula, porque não acompanhou. Porque, obviamente, a esquerda se preocupou em só olhar para o retrovisor, não governou o país, se juntou lá com o eixo do mal que agora está sendo obliterado pelos Estados Unidos e agora a conta chegou. E o pior, eles estão com medo, sabe o quê? Não é nem de perder as eleições, eles estão com medo com o que vai acontecer após as eleições. Então a gente vai falar sobre isso. Olha, gente, as IAs é uma tecnologia que veio para ficar. Goste você ou não, elas já estão no nosso dia a dia. Você aí raramente faz alguma tarefa sem o uso da IA. Se você não usa o ChatGPT, há algo que você tem aí na sua casa, que pode ser aquele nomezinho que se eu falar aí vai ativar na tua casa, dá comando de voz, né? Que acende luz, que desliga a TV, você tem. Se você não usa aí o GPT, você tem o WhatsApp. Se você às vezes vai reclamar com algum serviço que você contratou, você está falando com uma IA. Então a IA indiscutivelmente veio para ficar. Mas o problema é as eleições. Esse é o medo de Lula. Então ele começou a reclamar sobre primeiro o celular, que ele achava que ele acha, né, que as pessoas ficam muito tempo no celular. Olha só, o Lula querendo controlar o tempo que você fica no celular. Depois ele começou a falar sobre a internet, deepfake, né, que é a tecnologia de você chegar e mascarar a face de alguém e aí você não ter controle sobre a realidade. E agora sobre as IAs, o medo das IAs. Então ele está fazendo um escárnio aí para tentar ver se tira a internet, celular da tua mão e as IAs. Impossível, a gente sabe que Lula não vai ser candidato, pô, eu estou afirmando isso há um bom tempo. Acho que fui o primeiro a afirmar isso e agora o pessoal está afirmando e ótimo, porque é exatamente sobre isso também, tá? Bom, eu peguei essa notícia da agência pública. IA adiciona novas camadas de risco à desinformação nas eleições de 2026, diz pesquisadora. Para começo, é uma pesquisadora que acha que as IAs colocam em risco a desinformação nas eleições. Primeiro, que o acesso à tecnologia tem que ser de todo mundo. Agora, o que as pessoas vão fazer, você não tem controle. É a mesma coisa você querer punir a pessoa sem antes cometer um crime. Ela tem que cometer um crime para você ter uma punição. Então, isso daqui já é um absurdo. Mas essa diretora aí do Internet Lab, que eu não sei o que é, mas está aqui na agência pública, ela explica como os usuários consomem, checam e desconfiam os conteúdos políticos gerados por IA. Vou dizer uma coisa para vocês. Olha, existe uma grande camada, mas assim, uma grande camada de pessoas que não sabem fazer checagem. Talvez 5% dessas pessoas que foram entrevistadas sabem, porque a checagem não é você chegar lá, bater um Google ou você perguntar para o Grok, não. Tem outras coisas que você pode saber. O caso mesmo agora recente do desembargador foi escrito, parte do texto foi escrito por uma IA. Então você não tem controle sobre isso mais. Acabou o controle. O que pode acontecer é a subtração de algumas profissões. E aí está falando do TSE. Ministros do TSE já sinalizam a intenção de atualizar novamente as regras eleitorais. Prestem atenção nisso. Ainda que especialistas apontem limitações práticas para fiscalizar campanhas informais e redes de apoio não oficiais. Vou dizer para vocês como isso funciona, tá legal? Campanha oficial, por exemplo, seja de presidente, seja de governador, senador, deputado, se usar muita IA, aí tem um risco. Agora, as pessoas comuns, que são os votantes, o eleitor, aí não. Aí não vai ter controle, não vai ter como fiscalizar. Só que quem mais influencia o voto, acredite você ou não, claro que são os candidatos, mas na segunda via são os eleitores. Então os eleitores podem aí começar a fazer um monte de IA, um monte de conteúdo, deepfake, não vai ter controle. Humanamente impossível ter um sistema que cheque isso.
precisaria sim responsabilizar aí, no caso, as empresas, a Big Techs, mas isso não vai acontecer, porque se o Lula agora tentar tocar aí o dedo aí nessa ferida, ele vai ter que se ver com o Trump, e já tem processo rodando inclusive aí contra o juiz do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes por tentar punir empresas norte-americanas. Bom, nesse primeiro ponto, a gente já consegue observar que já tem um desespero completo por parte, sim, do Supremo, do governo, que, obviamente, precisam sobreviver nessas eleições. Um deles vai ter que cair. Quem você acha? Aí coloca aí nos comentários. Quem que você acha que vai cair? Vai ser o governo federal, vai ser o executivo ou vai ser o Supremo? Um deles vai ter que cair. Eu arrisco dizer que vai ser um pouco dos dois. Vai cair o Lula antes mesmo das eleições e aí aqueles juízes que estão fazendo esse saruê danado lá no STF, tá bom? Mas olha, antes da gente prosseguir, eu queria fazer aqui um convite para você. Gente, se você não é inscrito no canal, vou pedir para que você se inscreva no canal. Isso é muito importante porque isso me ajuda. O canal está crescendo, é um canal pequenino, tá? Mas se você ajudar a primeiro, compartilhar os conteúdos daqui ou indicar esse canal para as pessoas que você conhece nos grupos de WhatsApp, de Telegram, isso me ajuda demais, tá? E uma outra coisa importante, aqui no comentário fixado tem um link e esse link é do canal no WhatsApp. Se você entrar nesse canal no WhatsApp, você vai receber as informações antecipadas desses vídeos toda vez que eles forem publicados. Então, me dá essa força e me ajuda, beleza? E continuando, olha essa notícia aqui na CNN. Lula alerta para possíveis perigos da IA durante cúpula na Índia. Se lembra que eles foram lá gastar o nosso dinheiro lá na Índia, lá ele e a esbanja, e ele começou a fazer um discurso sobre as IAs. Ele tá perdido, não sabe o que fazer. O problema do Lula não é perder as eleições, eu venho falando sobre isso. O problema do Lula é o pós, ele quer uma garantia. Ele está lutando por isso. Muita gente depende dele. Então, ele está com esse problema. Porque o resto ele já sabe, já tem pesquisa interna, já sabe que já foi pro beleléu. Mas aqui na cúpula, ele foi e fez lá um discurso lá feio pra caramba, lá lendo, né, como se ele tivesse escrito. E eu acredito que o discurso que ele leu, olha só, o discurso que ele leu com certeza foi corrigido por IA. É um babaca mesmo, tá fazendo uma coisa dessa. E aí ele diz ali sobre o modelo atual de negócio das empresas, depende de exploração de dados pessoais, ele insere a questão dos dados pessoais. Bom, gente, hoje é impossível você achar que você não está mais exposto com relação aos dados pessoais. Seus dados pessoais já estão expostos, primeiro para a Receita Federal, então se está com o governo, você não sabe com o que eles vão fazer. Eles podem, inclusive, vender. Se tem aquele problema relacionado ao INSS que a gente viu, dos dados dos aposentados, imagine os seus dados pessoais com a Receita. Lógico que seus dados já vazou em algum momento, seja na conta do Google, seja na Receita, ou até mesmo ter comprado aí um eletrônico qualquer. Então, isso daí é uma preocupação que ele está querendo transferir para as eleições e com certeza não dá para transferir para as eleições, tá bom? E agora a gente vai saber o que o TSE está achando disso. Será que o TSE vai fazer alguma coisa? Será que esses ministros vão aprontar alguma coisa? Então a gente tem essa notícia aqui no Senado de 23/2/2026, nesse mês, agora, poucos dias, dizendo que as IAs nas eleições, TSE debate regras contra deepfakes e desinformação, que é exatamente aquilo que eu estou falando. De alguma forma, imagine as eleições, elas vão estar montadas num sentido, num cenário onde todo mundo vai estar falando sobre o caso do Banco Master, falando sobre o desgoverno Lula, falando sobre possível guerra mundial, qualquer coisa. E aí eles estão com medinho da IA. Imagina, o estrago já foi feito. Esquece, pega o boné e vai embora. Não tem mais o que fazer, essa conta não fecha. E aqui na matéria está dizendo exatamente que o problema maior, o medo maior deles é no deepfake. Eu consigo até imaginar o que seria isso. De repente, uma imagem que veio do Bocaro e aí tem alguém fazendo algo de errado. Aí eles vão falar que é deepfake. É isso. Então eles vão querer. Mas tem checagem para isso também, tá? Tem checagem e essa checagem é fácil de fazer. Então, quando passar por uma perícia, eles podem ficar tranquilos. Que vai dizer se é ou não deepfake. Então não tem problema nenhum. Agora a gente precisa pensar, mas quem leva vantagem? É o Lula e Biden ou o Flávio? Porque o Lula está falando que é o Flávio que vai ter vantagem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nenhum dos dois vão levar vantagem. Porque essa questão vai ser resolvida com dinheiro. Ou seja, quem tiver mais dinheiro vai investir em IA. IA para tentar entregar mais os materiais publicitários, IA para tentar fazer a discórdia, enfim, eles vão utilizar de tudo. A gente não pode ser aqui abstrato em achar que só um dos lados vai ser santinho, não.
vai ter apoiador que vai querer fazer coisa errada. E não pode realmente fazer coisa errada, mas não tem controle sobre isso. O problema é o seguinte, o Lula tá com medo que as IAs escalem os materiais, tudo aquilo que é contra o governo, contra a sua imagem. Mas tá aí, pô, não tem o que fazer. Você tentou arriscar com a blindagem da Globo e não vai dar certo. Esquece, porque as IAs, sim, elas têm uma automação e elas estão crescendo numa velocidade absurda, mas eu não vejo que as IAs beneficiam um lado ou outro. Alguns de vocês vão falar o seguinte, mas a Esbanja chegou lá e deu um fuck you pro Elon Musk. É verdade. E o Elon Musk, claro que não gostou disso, mas eles sabem que o desgoverno tá tão cagado, e essa palavra tá tão cagado, tá tão atolado em bosta, não vai fazer muito esforço. Ou seja, as pessoas já estão pulverizando, reverberando todos os materiais. Claro que as IAs, sim, são uma importante ferramenta para utilizar nas eleições de 2026. Mas como serão utilizadas? Acho que para criar um conteúdo, criar imagens, enfim, coisas desse tipo. Agora, qualquer outra coisa que fuja desse escopo, é claro que é crime para os dois lados. E a gente aqui não está compactuando e nunca vai compactuar com nada que é criminoso. A gente deixa isso pro lado da esquerda. Eles são especialistas nisso. Beleza? Mas agora eu quero ler nos comentários, saber o que você acha disso. Você acha que as IAs pesam para algum lado? Você acha que algum dos candidatos vão ter algum benefício com relação a isso? Eu já disse o que eu penso, mas eu quero ler nos comentários e saber de você. Se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, pô, me dá essa força, poxa. Pô, tô fazendo esforço aqui, conteúdo todos os dias pra gente analisar, falar análise preditiva de campanha, falar dos bastidores da política. Me ajuda aí, pô. Curta, comente, se inscreva no canal, entre lá no grupo do WhatsApp, pô, você vai me ajudar demais e compartilha com as pessoas que você conhece, aí você me ajuda 2 vezes, tá legal? Que Deus abençoe a sua vida, proteja as pessoas que você ama e que Deus abençoe e salve o nosso Brasil.